Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Quanto tempo disfrutamos ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, pode ser uma confusão que as pessoas que estão vendo a gente possam ter também. A gente falou um pouco de interterrestre e extraterrestre, mas teria um outro plano espiritual nessa lógica? Ou aqueles arrepios que a gente sente eventualmente seria indicação de um extraterrestre? Que conceito você colocaria aí nesse plano? O plano espiritual que pertence à humanidade, ele é único, sempre foi. Assim como se fala do comandante Astacheran, que não é um comandante, é um comando, é também para nós energia crística. Então a nossa espiritualidade para a quarta e quinta dimensão, ela reúne a energia crística. Isso não se falando de religião ou dogma. Isso é a energia que está pairando no planeta. Inclusive, a energia crística, ela vem do desse comando crístico que existe no planeta. Existe uma mega nave perto do planeta Vênus, há mais ou menos uns 430 mil anos, pairando lá, e que trabalha, que eles chamam de Sananda. Sananda é o nosso aqui conhecido como Jesus, como comandante desta nave para trabalhar essa questão espiritual aqui do planeta. Então a nossa questão espiritual sempre foi única, né, para uma coisa só, para a nossa consciência, né? Agora eu perdi o finalzinho da pergunta. Sabe quando você tá em casa, de repente você sente um arrepio, ou você tem uma sensação que tem uma pessoa perto de você, ou uma energia? Então, cada pessoa sente isso diferente. Isso são as faculdades próprias nossas que estão em despertar. Até a própria mediunidade humana está relacionada a isso, que 100% de nós temos. Mediunidade, percepção, o desenvolvimento do terceiro olho pela glândula pineal, abertura. Então isso é comum a todos nós, só que a cada um de nós está num processo. Alguns têm mais sensibilidade, aí entra o que você está dizendo. Muitas vezes você tem uma percepção, até de uma dimensão, que é a nossa quarta dimensão, futuramente consciente, que tem uma presença ali. E isso muda de pessoa para pessoa, mas isso com o tempo será próprio de todos nós. Perfeito. Eu tenho uma pergunta também, mas pode fazer depois. Por favor. Não, pode perguntar. Pode fazer. É que talvez as pessoas que estão em casa, que não conheçam, né, assim como eu também não sou um experto no assunto, ficou uma coisa dando voltas na minha cabeça, que foi o senhor falar sobre os intraterrestres, né, que eles moram no centro da Terra. E pela ciência e pelos estudos, nós sabemos que o centro da Terra é muito quente, então de repente alguma pessoa deve estar se perguntando, mas como é possível que exista vida lá embaixo, sendo que tem muito calor, de repente não dá para ter vida, né? Temos exemplos de planetas que são muito quentes e que a gente sabe que a vida, né, seria impossível pelo lado da ciência, né? Uhum. Como que a gente conseguiria responder essa pergunta, de repente, até para as pessoas que estão em casa pensando sobre isso? Bem, o calor da Terra que é estudado pela ciência e que é relatado, ele está ainda num nível de distância da superfície que não é esse centro que eu cito para vocês, tá? Para explicar um pouco melhor esse entendimento, todo corpo esférico que gira no espaço, ou se você pegar uma esfera e começar a girar ela, o que vai acontecer no eixo dela? Tudo que tiver em cima, ela faz isso aqui, ó. Portanto, nós temos uma entrada no Polo Norte e uma entrada no Polo Sul. Estas entradas comunicam com esse continente de Agartha que eu estou explicando para você, e que passa por cima, vamos chamar assim, das camadas de calor, que inclusive provoca os vulcões, que traz, né, o calor para fora. Ela ultrapassa estas camadas que a ciência cita.
Porque a ciência andou 11 quilômetros dentro da Terra, não muito mais do que isso, que são as Fossas Marianas. Ela foi até mais ou menos... Se diz, inclusive, que o ser humano ele investigou muito mais o espaço do que o interior da Terra e do que o fundo do mar, né? Sim. Inclusive tem buracos no mar que são gigantescos, que a gente não consegue entrar e tudo Exatamente mais. isso. Então, assim, eu dei muitas palestras sobre a Terra Oca, que a gente chama, né? E até hoje é tratado como o mito da Terra Oca. Mas como é que você explica que há comunicação com essa Terra Oca, com esse continente? A esfera, que é o nosso planeta, no movimento dela, o eixo dela, traz tudo que tem para o... E isso eu provei, inclusive, cientificamente ali na palestra. Eu levei uma esfera, fiz ela se movimentar, coloquei alguma coisa que parecia, e tudo que você, ao movimentar a esfera, vai para o seu centro. E, logicamente, a massa de terra, a massa geográfica do planeta, forma essas duas entradas. Isso tem fotos proibidas, enfim, espaço aéreo proibido, nenhum avião, eu sou amigo de aeronautas assim, de muitos anos, voos internacionais não passam por cima, é proibido passar. Né? O almirante Burt, em 1947, quando ele encontrou, né, essa entrada, virou, né, tudo uma coisa secreta. Por quê? Porque esses contatos eles tiveram na nossa história, né, um conflito existencial entre a nossa consciência deles lá, a própria ciência querendo ou não explicar. Né? E obviamente que nós temos historicamente um período no planeta que você já estudou, todos aqui já estudaram na escola, que existia a Idade das Trevas, a Idade Média, né? Ou a Idade das Trevas. Eu posso dizer que a nossa Idade das Trevas começou a partir do ano zero do cristianismo em termos de manipulação de consciência. Quando Jesus esteve no planeta passando a mensagem crística, depois desses 2020 anos, todos que tiveram poder trabalharam para apagar a consciência do ser humano, para distanciar ele da consciência. E aí vem, né, a ciência com uma verdade conveniente, uma verdade que vai até um ponto, que não ultrapassa isso, e tanto outra coisa a mais que você pode estudar e ver, que tem mais coisa para ser vista. E isso não tem mais como esconder. Né? Hoje, se você tiver uma visão aberta, você consegue informações na internet, e volto a dizer para vocês que a maior fonte de esclarecimento hoje é a internet, sim. Você consegue aquela mesma informação exatamente ao oposto, e você consegue depois filtrar aquilo e chegar numa conclusão sadia e verdadeira do assunto. Então, esse assunto eu já falo dele há 20 anos, né? Não é uma novidade a Terra Oca, a Agartha, todo esse estudo, né? E obviamente que não é só isso, nesse interim, né, do planeta existem outras civilizações no meio, mas que não são tão avançadas como a Agartha. Por que eu estou citando essa, né, em especial, esse continente? Porque essa consciencialmente nos interessa, vou chamar assim, para o nosso desenvolvimento. Nem todas que estão no intermédio, né, desse processo farão parte desse desenvolvimento consciencial nosso, ou fazem parte. Algumas delas até serão convidadas, né, a sair do planeta, por conta da sua realidade, da sua vivência consciencial e das suas escolhas. Porque todos no planeta Terra, independentemente da sua situação, sob o ponto de vista consciencial, farão escolhas, estão fazendo escolhas. Então ninguém está sendo obrigado. Aliás, o processo de quarta e quinta dimensão é o processo da liberdade consciencial, né, do livre-arbítrio. É que você fará a sua escolha. Dentro de um princípio que até os extraterrestres falaram, isso não é religioso, isso não é profético, isso não é filosófico. Os extraterrestres falam isso. Todos foram escolhidos e poucos se escolherão. O que eles querem dizer com isso? Que nem todos estão aptos ainda a aceitar essas mudanças. O doutor, esse que o senhor disse que vive embaixo, no centro da Terra, eles não têm necessidades biológicas, como por exemplo, dormir? Você disse que tem um sol lá que brilha 24 horas por dia. Eles dormem, eles não dormem, eles têm essa necessidade? Dormem menos, de repente. Então, gente, essa pergunta é maravilhosa, olha só abre tanta coisa boa para falar. O que acontece? Como eles vivem uma realidade que a gente não conhece e vai conhecer, que é a realidade consciencial onde você tem paz,
eles não sofrem o estresse que a gente sofre. Eles não necessitam o tempo de descanso que a gente necessita. A gente quase que morre todo dia, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista físico. Você quase que morre todo dia. Porque você lida com agitações, você lida com preocupações, você lida com uma série de angústias na tua vida que faz você precisar do sono. Tá? Como eles têm um nível consciencial diferenciado, é uma sociedade que já avançou, eles levitam, para você ter uma ideia. Eles não têm essas coisas que tem aqui, por exemplo, raiva, inveja. O meu amigo ali comprou uma coisa melhor e que raiva dele. Não existe isso. Então, gente, isso é muito importante também a gente esclarecer a todos. Os sentimentos que nós temos são universais, tá? Todo mundo tem. Tem aqui, tem na espaçonave lá, tem lá dentro. Só que quando você avança no processo consciencial, você sublima esses sentimentos. Você trabalha em outro nível. Extraterrestre fica com raiva, sim, ele tem personalidade, ele tem vaidade, tudo que a gente tem. Só que o nível dele é diferente, isso se manifesta de uma forma diferente. E até completando a resposta à sua pergunta sobre a questão deles dormirem ou não. Então, como esse estado de estresse deles, comparado ao nosso, é quase zero comparado ao nosso, não que eles não tenham, mas comparado ao nosso, é muito diferente, então o ciclo de descanso deles é diferente, eles não precisam da escuridão como nós, né? Existem médicos especializados em medicina ortomolecular, tudo que falam e repetem, durma no escuro, nunca deixe uma luz acesa, né? Porque você precisa realmente apagar a sua consciência presente, para que você faça, inclusive... Tomada também, desligar a tomada, essas coisas? Tudo, você tem que... Não dormir com o celular o ideal, do lado, né? segundo até estudos do doutor aqui, eu não sei se vai bater com o que eu estou dizendo, pelo que eu já vi, mas os médicos ortomoleculares, os que trabalham com neurociência, e a fundo nisso, eles recomendam, você vai dormir, é zero de luz. Não Até é nem... espelho tem que tirar? Não, espelho não. Espelho Espelho não, pode? você não pode Fonte ter de uma luz, fonte luminosa. de luz. Se a luz for vermelha, pode, Estimulante, né? porque ela não estimula a produção do hormônio do sono, que é melatonina. Sim, os intraterrenos, eles ainda, do pessoal de Agartha, eles têm uma reprodução, eu não vou citar aqui se é exatamente semelhante à nossa, mas a gente pode falar sobre uma reprodução diferente da nossa, que é a reprodução via canal luminoso. Simplesmente, os dois seres das civilizações polarizadas como a nossa, eles passam pelas mãos a energia, só que a reprodução é autorizada. Nas civilizações que avançaram para um determinado processo, primeiro, você só pode reproduzir a espécie se você tiver uma determinada idade de maturação, não é idade física, é uma maturidade. Segundo, quem vai criar o ser que vai nascer do seu contato, né, da sua biologia, será um ser que tem no mínimo, vamos usar números, por exemplo, para você poder ser mãe, você teria que ter 150 anos de uma existência, para você poder ser mãe, por exemplo. Uhum. Só que você não vai educar aquela criança sozinha. Os mentores que vão educar têm 300 anos. Então é todo um processo de desenvolvimento que não corre à toa, de qualquer jeito. Eu estou falando de uma das civilizações que está aportando aqui, são os arcturianos. Então é todo um processo que respeita um ciclo, né? Agora, claro que na existência universal existe os seres de dualidade, que somos nós, que tem a mulher e o homem, né? Ou não vou falar fêmea e macho, que não são bichos, né? Uhum. Mas o feminino e o masculino. E tem os seres que têm uma unicidade em si. Eles geram outro ser sem a dualidade. Mas isso é uma outra esfera de consciência. E eu digo para vocês aqui, ninguém fica assustado, não, porque o ser humano é capaz de fazer isso, tá? Então eu vou jogar lenha na fogueira. A mulher é capaz de gerar um filho sem a participação do homem. Saibam disso. Isso não é mito, isso é verificado, já aconteceu várias vezes no planeta Terra
Então saibam que a gente não está tão diferente do que é no universo. Não, os animais também, né? Os répteis estão se tornando femininos e só há uma dança de acasalamento entre elas, mas são monogâmicas, né? Elas Exatamente. Então, assim, a gente não está tão diferente que o universo. Agora, há sempre uma dúvida, né? Para quem fala do desconhecido, obviamente, a gente fica falando de uma coisa que não tem ideia, e a pergunta que não quer calar, é sobre a longevidade e o rejuvenescimento, né? Que acho que o ser humano está sempre em busca disso. Hoje se fala sobre a oxidação da adrenalina, entre outras coisas. Acredita-se que nessas atmosferas as coisas são bem diferentes da atmosfera terrestre? Eu não vou responder o que é fora do ambiente terrestre, mas eu vou responder o que a gente precisa para atingir a longevidade. Gente, quer viver para sempre, você tem que vencer a entropia. A entropia psíquica. O ser humano envelhece porque ele não consegue lidar com a entropia psíquica. O dia que a gente lidar com a entropia psíquica... O que é entropia psíquica? Bom, vamos começar. Entropia é a lei universal da física inegável, que todos os físicos concordam, que é o princípio de restabelecimento do estado num todo. O universo entrópico é você pegar o gelo, colocar num estado quente, esse gelo altera esse estado quente, mas o quente derrete o gelo ficando numa temperatura só. Isso é termodinâmica. Isso é engenharia, estuda isso. Então você pegou uma coisa gelada, colocou num lugar quente, o quente vai abaixar a temperatura, mas vai levantar até que esse gelo vire água e vire uma temperatura só. Isso é o princípio da entropia. Isso nenhum físico até hoje foi brigar nas academias de ciência para dizer que não é verdade. O ser humano tem uma tendência psíquica de fazer a mesma coisa. Ele vai se autodestruindo para virar uma coisa só no universo. Do pó, veio do pó e voltou para o pó. Essa frase a gente precisa aprender a trabalhar. Nós viemos do pó para ser uma consciência em expansão, não para voltar ao pó. Claro que isso tem a mensagem bíblica, uma mensagem religiosa, uma mensagem que traduz a nossa existência, mas o vencer o envelhecimento é trabalhar com essa entropia física. E por que a gente chama de entropia psíquica? Porque psiquicamente a gente tende o quê? A se autodestruir devagarinho, com processos conscienciais nossos. Isso não é culpa, isso é existência consciencial. Na medida que a gente se expandir, a gente vencer essa entropia psíquica, nós não precisaremos mais tomar nada, nenhum tipo de medicamento, não fazer nenhuma intervenção cirúrgica. A nossa consciência nos manterá jovens, que é o que acontece com os nossos irmãos galácticos que vêm chegando aí, que alguns têm 300 anos, 400 anos de existência, tem outros com muito mais tempo. Mas por que isso? Porque eles venceram esse processo que é o nosso processo. Estamos no limiar de conhecer isso para a grande massa, isso não é um segredo. Estamos sempre em busca também, né? Como? Estamos sempre em busca. Exatamente. E se vocês notarem, a humanidade, certa parte da humanidade já tem esse processo. O envelhecimento hoje tem uma diferenciação do que era no passado. No passado, todo mundo sabe que uma pessoa com 40 anos era considerada idosa. Hoje, 40 anos, você está no começo de alguma coisa muito bacana que você vai fazer na vida. Agora eu quero falar um pouquinho com o chefe Cláudio Assador. Vamos ver, estou curiosa para saber o que ele trouxe hoje para servir para vocês, né? Nossa, nossos coisa boa. convidados. Nossa, coisa boa, nosso hein? almoço. Vamos. Música, maestro. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Olha que chefe incrível que vocês vão conhecer hoje.
o chefe Cláudio Assador. Tudo bem? Tudo bem, Lu? Muito Sinta-se prazer. beijado, abraçado, já que não Obrigado, pode, né? Ah, mas depois a gente desconta, viu? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu gostei desse seu avental. Obrigado. Ele é o Eu achei marketing do negócio, bem diferente. Cheio de coisinha, bolso, bacana. Facas. Fora essa mesa que tá maravilhosa, gente. Vocês não têm noção como tá hoje essa mesa linda. Ai, o que é isso aqui, chefe? Isso aqui é um arroz caipira, tá? Nele tem carne bovina, carne suína, carne de ave, ovos de frango, de galinha, né? Ovo de galinha, ovo de codorna, algumas especiarias, milho. Todo coberto com mussarela. Linguiça caipira, todo coberto com mussarela e eu flambei para derreter e ficar esse aparência legal aí. Maravilhoso. A salada para acompanhar, É uma né? salada simples, Vários porém... tons de verde, né? Isso. Ainda tem um hortelãzinho por cima aí para dar um frescor por causa do Para dar aquele calor, tchan né? final maravilhoso, né? Esse aqui o que seria? Esse é um antepasto de berinjela. Tá? Alguém vai mostrar aqui perto comigo? Já tá lá. Ó, tá? Isso Tá é uma pertinho? delícia. Esse é berinjela? Você faz Correto. como essa berinjela? No forno, tá? Berinjela assada com um pouco de tomate. E esse pimentão. aqui? Esse é uma costelinha com molho barbecue. Costelinha? Sim, costelinha defumada com molho barbecue. Com molho o quê? Barbecue. O que é esse molho? É aquele molho americano, meio agridoce. Lembra um pouco do ketchup, porém ele já é defumado. E já tem... Maravilhoso. E esse outro prato incrível Esse aqui é uma costela com mandioca, né? Lembrando a Aqui nossa dá pra cultura. ver bem, né, fofo? Nossa cultura caipira também acompanha uma costela com mandioca, né? Que fica fenomenal. Né? Costela e mandioca. Isso aí são molhinhos? Aqui é um molho chimichurri, né? Aquele molho uruguaio, só que é o mesmo que preparo. E aqui é um sonomono, que é um agridoce, né? Pra Que é contrastar, maravilhoso. Também é uma maravilhoso. delícia. E para acompanhar um suquinho? Um suquinho, uma boa cerveja, E se um bom quiser uma vinho. bebida alcoólica? Pode também. Pode? Pode, claro. Um Vinho, bom vinho. tinto ou branco? Eu prefiro tinto, tá? Seco, de preferência. Tá. Uma cerveja, uma boa cerveja também acompanha legal. É, né? Aham. Nossa, maravilhoso. Quem quiser o seu trabalho, quem quiser a sua presença, aonde que se comunica com você? Então, você me acha pelo Instagram, pelo Claudio_Assador, tá? Lá tem meu telefone, tem um pouco do meu trabalho que eu posto sempre lá, tudo que eu faço. E, só me chama lá no direct ou me liga no telefone, WhatsApp, tá? E Entra em vocês contato terão fácil. a presença dele, olha. Sim, eu faço um churrasco Eu para 5 super pessoas. indico, vocês não sabem que está aqui hoje. Maravilhoso. Muito bom. Bom, venha sempre, obrigada pela Eu sua que agradeço, presença. eu que agradeço E agora o convite. vamos lá com os doutores que eles estão esperando. Muito bem. Vamos lá. Falamos com Muito Cláudio Assador. Esse chefe é tudo de bom, viu? Vamos lá, galera do bem. Estou aqui com o chefe Cláudio Assador, que fez esse prato maravilhoso para vocês. Vocês estão amando aí? Oi, Cláudio. Maravilhoso, hein? Obrigado. Experimentado. Parabéns. Gostaram? Gostou, doutor Trevides? Gostou? Bom. Tudo bem aí, Paulinha, Contreira, doutor Diogo? Tá muito bom, tá muito bom. Não liga nem olha, nem pisca, né? Olha. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. Eu adorei. Precisamos continuar no nosso papo, que ainda ficou muita coisa para perguntar. Eu quero saber se os políticos vão preso. Doutor, só tem que me dar essa alegria. Tudo tem a sua hora, né? Tudo tem a sua hora. Senhora, mas olha, eu preciso contar aqui na frente deles. A última vez que o senhor veio no programa, o senhor falou para mim que tinha uns políticos que até, no máximo, até 2021, já estava reservadinho o lugar deles. E não é que eu vi umas notícias diferentes depois dessa sua vinda aqui? Quer saber o que eu li? Eu li que a Polícia Federal estava investigando o Supremo porque encontraram um computador com pedofilia, é isso? Tem algumas coisas que está sendo visto lá e ainda a gente vai receber bastante informação a respeito disso, mas um outro ministro também disse que pediu licença por tempo determinado e saiu em seguida. Então, aí precisa ver o que está ocorrendo, né? Você vai ter que contar isso pra nós. Tem alguns sumiços lá acontecendo. Vai ter que contar isso pra nós. Tem alguns sumiços. Vocês não podem perder. Mas sábado que vem a gente volta aqui às 11 horas para mais um papo gostoso com você, para você ter um entretenimento muito legal. Um beijo, boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil!